Mais alguém que tinha dúvida sobre a recuperação? Eu ia ler lá o chat, peraí. Alguém falou de recuperação ali? Não, né? Tá. Então, ninguém tem dúvidas. Então, só para esclarecer, mais uma vez, porque sempre tem gente nova, né? Então, para quem está chegando, assim, na videoconferência, algumas coisas importantes. A gente está iniciando essa semana o segundo trimestre, e é bem importante que, a partir de agora, vocês frequentem as videoconferências com bastante assiduidade. Quer dizer, compareçam sempre que possível, tá? Eu sei que muita gente tem pai que está trabalhando no computador, a mãe, o outro irmão, que tem, né, outras situações, não tem problema, mas seria sempre importante que comunicasse a professora. Então, por exemplo, assim, a prof vai gravar essa videoconferência e vai postar lá. E aí, nesse dia, tu não conseguiu comparecer porque tu teve um problema. Aí tu vai me mandar uma mensagem lá. Sora, eu não compareci porque tive tal... Vai me explicar lá o que aconteceu, certo? Para eu ter uma noção. Hoje, vou começar ao final da videoconferência, eu vou anotar todo mundo que está participando, tá? E isso vai valer também como nota depois de participação. Então, é importante vocês estarem aqui, tá? Outra coisa, as atividades que estão sendo postadas lá no mural, prestem atenção, quem está conversando aí, presta atenção. As atividades que estão sendo postadas lá no mural são as atividades que a gente vai corrigir aqui na videoconferência. Então, vocês não precisam mandar fotos, por isso eu estou publicando lá no mural. São atividades, assim, diárias que a gente faria na aula e corrigiria juntos, que é o que a gente está fazendo agora, vai fazer agora, tá? As atividades que eu preciso verificar ou que serão avaliativas, elas entrarão dentro daquela abinha lá, atividades. E aí vocês vão poder também ter um controle maior sobre as tarefas de vocês. Não vai ficar aquele monte de tarefa que tu não sabe o que é avaliativo, o que não é, né? Vai ficar um número menor de tarefas ali, certo? Semana que vem eu vou apresentar para vocês qual vai ser o plano de conteúdos que a gente vai estudar, que a gente faz sempre isso, lembra? Inicia o trimestre, a prof coloca os conteúdos, como é que vão ser os trabalhos, as provas, lembram? Vou fazer a mesma coisa, vou postar lá no mural, vou falar com vocês aqui na vídeo também, tá? Então, acho que de avisos era isso. Hoje, a gente vai corrigir as páginas do livro de todos os textos e vamos trabalhar com o livro A Magia da Árvore Luminosa, tá? A prof já postou para vocês uma versão online, né? Mas quem puder, tiver condições, faça aquisição, que é sempre bom a gente trabalhar com o livro físico, tá? Facilita o trabalho. É esse Prof, livro aqui, ó. Oi? eu tenho uma dúvida sobre o livro online. Que nem... Eu não sei se ele tem o mesmo número de páginas que o livro que tu pode pegar assim, mas é que nem... Eu não sei se tu fala para ler até a página 46, eu leio até 46, mas eu acho que é mais do Não que é a 46. mesma que tu tem aí. Isso. Professora, o que tem que fazer? Assim, tem que ler o livro até que página? Tem já uma avaliação do livro, né, no Classroom? É que eu não sei A gente aqui, está porque não fazendo tem assim, nada ó. no Classroom ainda. Tá, Tomás, a prof apresentou lá no mural já alguma atividade sobre isso, tá? Então, assim, deixa eu só olhar aqui meu cronograma. Eu tenho o livro aqui, então não vai ser problema, Tá. não. Na segunda-feira, a prof postou que vocês tinham que ler da 47 até a 73. Fazer registros no caderno sobre essa leitura em tópicos do que aconteceu na Eu história acho nessas que partes. eu não sei se já passou, acho que não passou o prazo, porque tu deve ter dado um prazo longo nessa atividade, porque no meu Não tem Classroom só prazo, aparece amor. os que tem prazo mais perto. Não, Tomás, não tem prazo, a atividade está postada no mural. Não é, Ah, tá. é tarefa postada lá no mural, então não tem prazo. A ideia é que tu faça aquela atividade no dia da aula, tá?
Então, tem que prestar bastante atenção no que está publicado lá no mural. Tudo que está no mural é tarefa que a gente faria no dia de aula. Então, tu teria que fazer, não precisa ser no mesmo horário, né? Mas no dia da nossa aula. Por isso que, para a atividade de hoje, a prof já levou em consideração. Não botei número de tópicos, Pedro. Depende de como o que tu achar, né? Mas tem que ter, acontece bastante coisa, né? Tem que ter aí uns 10 tópicos, eu acho, tá? Sora, eu tomei um susto agora que eu fui olhar meu Classroom, porque tu não botou data de entrega. Eu fui olhar, eu me confundi Não ali, tem data. mas eu não tenho pendentes, mas daí eu confundi, pensei que estava cheio de pendente, porque tem algumas que são as que ainda não estão pendentes, eu confundi o local e parecia que eu estava com um monte de pendente. Eu fiquei assustada, assim, mas não era. Não, mas não te preocupa, tu tem que só estar atento ao que está postado lá no mural, tá? Para a gente dar Sim. sequência às atividades na aula, tá? O Henrique tinha feito uma pergunta, não terminei de responder, porque o Tomás fez e aí eu quis explicar. Henrique, olha só, a prof vai postar a partir de agora o capítulo, porque aí eu acho que vocês acham melhor lá no livro online, né? Tem o nome dos capítulos lá, né? Prof, eu me perdi todo. Que nem lá perto da página 100, que o índiozinho lá saiu da árvore. Tipo 90 e pouco. Tá, mas me diz uma coisa, no livro online, eu não me lembro agora, ele tem os capítulos? Tem o nome dos Sim, capítulos? ele tem os capítulos. Ele tem os capítulos. Que nem Então a prof vai fazer assim, toda vez que eu postar alguma coisa, leia até tal página, eu vou botar capítulo, que aí tu vai saber identificar lá no livro online, tá? Que nem prof. Pode falar. Eu não sabia até onde ler, né? Porque eu não sabia até que capítulo. Eu li até o capítulo lá que o índiozinho ele voltou pra dentro da árvore e ele falou que as crianças tinham que prometer que não ia fazer os bagulhos lá. Tudo bem, Eu ia não tem falar problema. Spoiler, né, senhora? O que é, Ernesto? Henrique deu spoiler. O Henrique tá dando spoiler porque ele leu mais, né? Não tem problema. Tá, Henrique, não tem problema. A prof vai procurar a partir de agora, então, colocar o capítulo para ajudar vocês, então, nessa localização. O pessoal do turno da manhã já tinha me falou isso hoje de manhã, tá? Então, agora eu tô ciente, pode deixar. Então, hoje a gente vai corrigir as páginas que vão falar sobre diário, tá? Tem as páginas lá todos os textos. A gente vai corrigir essas atividades e depois, se der tempo, vamos fazer a leitura de um dos capítulos do livro para a gente conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Pessoal, vou fazer assim, ó, a minha internet às vezes ela tá oscilando, então eu não vou apresentar o livro, porque senão fica oscilando, eu não sei por que isso acontece, tá? Não fica muito bom. Então eu não vou apresentar, eu vou lendo aqui e a gente vai conversando, pode ser? Sim. Então tá. Então pega aí todos os textos. A gente vai corrigir as páginas 65 a 69. Tá tudo bem, Alice. A minha também não tá lá essas coisas. Por isso eu também nem vou apresentar a página, porque eu não sei. Não é a gramática, Ernesto, são todos os textos. 65 a 69. Localizaram aí? Tô vendo o Arthur, que não tinha ainda, apareceu sim, mas não muitas vezes. Que bom, Arthur, que tu tá aqui. O Ryan, então, que também é novidade, né, seu Ryan? Tu sempre vem, né, Arthur Zorzo? Tu sempre tá aí. Senhora, eu tô Super. ficando louco nessa quarentena. Acontece, a gente se atrapalha. Ryan, te quero agora aqui, viu? Querido. A prof tá morrendo de saudade de vocês. Sim, página 65. A gente pode começar? Sim. Então eu vou começar. Eu sei, tá difícil, mas a gente vai dar conta, vai dar tudo certo. Logo isso tudo vai passar, a gente vai ter muita história para contar. Então eu vou começar a ler para vocês o texto da Anne Frank, tá? Diz assim, ó, o diário, que é o nome do gênero que a gente vai ver agora.
Você já ouviu falar no Diário de Anne Frank? Trata-se de um dos livros mais lidos em todo o mundo, constituído por relatos de Anne Frank. Quem não está ouvindo? A Alice não está ouvindo, os outros estão ouvindo? Sim, Sora. Alice, dá uma olhadinha no teu microfone, no teu som. Ué, que estranho. Todo mundo está ouvindo alguma coisa. Sai da vídeo e volta, Alice. Quem sabe volta, é o normal. Bom, o que adianta ficar falando se ela não está ouvindo, né? Oi, Lucas, seja bem-vindo. Olha aí que Pronto, dizendo que... beleza. Sora, o que tá acontecendo hoje? O Luca veio e o Ryan. Eu sou muito especial, é por isso. Eu tô com Muito medo agora. bem. Olha, se pudesse, dava um abraço em cada um. Muito bem, é para ficar muito contente de ver vocês aí. Então, eu vou começar a leitura do texto. Para quem chegou agora, eu estou na página 65. Tá? Página 65. Ok. Então, dizem, onde é que eu estava? Trata-se de um dos livros mais lidos em todo o mundo, constituído por relatos de Anne Frank, uma menina judia que viveu escondida no sótão de uma casa em Amsterdã, na Holanda, por 2 anos, durante a Segunda Guerra Mundial. Leia a seguir uma página desse diário. Gente, agora eu não consigo ler os comentários. Ou eu leio o texto ou eu leio os comentários. Deem um tempo aí, senão eu não consigo ler. Domingo, 5 de julho de 1942. Querida Kitty, a festa de fim de ano letivo na sexta-feira, no Teatro Israelita, aconteceu conforme o previsto. Meu boletim não estava ruim. Recebi um D, um C- em álgebra e todo o restante foi B, a não ser 2 Bs mais e 2 B-. Meus pais ficaram satisfeitos, mas eles não são como os outros pais com relação às notas. Eles nunca se preocupam com boletins bons ou ruins. Desde que ele esteja saudável, não discuta demais, eles ficam satisfeitos. Se essas coisas estiverem bem, todo o resto se resolve. Ai, Arthur, que pena. Já tentou sair e voltar, Arthur, quem sabe melhora. Sou exatamente o oposto. Não quero ser uma aluna fraca. Fui aceita no liceu israelita sob certas condições. Deveria ter continuado na escola Montessori, na 7ª série. Mas, quando as crianças judias foram obrigadas a frequentar escolas israelitas, depois de muita conversa, o senhor Elte finalmente concordou em aceitar Liz Gaslar e eu. Liz também passou este ano, se bem que precisou repetir a prova de geometria. Minha irmã Margot também recebeu o boletim, brilhante, como sempre. Se nós tivéssemos uma coisa como com laude, ela teria passado com honras, de tão inteligente que é. Com laude é tipo uma expressão assim com louvor, tá? É uma expressão latina. Tá ali embaixo, tem uma orientação. Há alguns dias, quando dávamos um passeio pela praça, perto de casa, papai começou a falar sobre se esconder. Falou que para nós seria difícil viver sem nos relacionarmos com o resto do mundo. Perguntei por que ele tinha puxado aquele assunto. Bom, Anne, respondeu ele, você sabe que há mais de um ano estamos levando roupas, comida e móveis para outras pessoas. Não queremos que nossos pertences sejam apanhados pelos alemães. E também não queremos cair nas garras deles. Por isso, vamos embora por vontade própria, sem esperar que eles nos levem. Mas quando, papai? Ele parecia tão sério que fiquei apavorada. Não se preocupe, nós vamos cuidar de tudo. Simplesmente curta sua vida despreocupadamente enquanto é possível. Era isso. Ah, que essas palavras sombrias demorem o máximo de tempo possível a se tornar verdade. A campainha está tocando. Hello está aqui. Hora de parar. Sua N. Então, a gente vai ter aí a primeira, uma das páginas aí é bem do início do diário, né? Ela começa a escrever em 12 de junho, e aqui é 5 de julho, né? Então, não tem nenhum mês aí de escritos, tá? Na página 66, vão começar exercícios, mas antes tem uma explicação ali. Quem é Anne Frank? Anneliese Marie, sei lá, Frank, conhecida como Anne Frank, nasceu em Frankfurt, Alemanha, em 1929. Em julho de 42, durante a Segunda Guerra Mundial, na tentativa de escapar à perseguição nazista aos judeus, Anne e seus familiares passaram a viver escondidos em um anexo, nos fundos de um prédio comercial em Amsterdã, na Holanda,
onde permaneceram até 1944, quando foram denunciados. Anne e a irmã morreram no ano seguinte, em um dos campos de concentração nazista chamado Auschwitz. Com o final da guerra, Otto Frank, pai de Anne, o único sobrevivente da família, publicou o Diário da Filha, que passou a ser um dos livros mais lidos e traduzidos em todo o mundo. A casa em que Anne viveu, escondida em Amsterdã, é hoje um museu chamado Anne Frank. Como assim atividades por e-mail? Não entendi, Raya. As atividades são postadas no sala de aula, não tem por e-mail. E-mail é para responde dúvidas só. No mural, isso. Tudo no mural, tá? E aí, o que é atividade avaliativa? Como assim tu recebe pelo e-mail? Tu recebe pelo e-mail o aviso daquilo que foi encaminhado como atividade. Mas tá tudo lá no mural. Tu tem que abrir o Google Sala de Aula e ir por ali trabalhar. Tá? Ok. Então, Sara, fala, Ernesto. tu já viu um filme chamado Jojo Rabbit? Não, acho que não. Ah, é bem legal, Sara. Trata dessa época da Segunda Guerra Da Mundial. Segunda Guerra. Esse filme é muito bom. É verdade. Ai, eu vou pesquisar. Como é que é o nome mesmo? Jojo Rabbit. Vou pesquisar. Tem, será na Netflix? Não. Sara, trata da Jojo história de um menino que o melhor amigo dele, ele tem um amigo imaginário que é o Hitler. E aí, num dia, sozinho em casa, ele descobre que a mãe dele esconde uma judia. Ai, que legal! É bem legal. Sabe qual é Mas o isso é na livro e o filme? sinopse. Sabe qual Eu é o acho que livro é. e o filme que falam sobre também esconder judeus? É aquele, a menina que roubava livros. Já ouviu Ah, minha mãe falar? tem esse livro. Ele é meio complexo, assim, a leitura, mas no filme também aparece bem essa questão. Eles escondem um judeu, mas depois ele é pego, é bem triste, mas é bem emocionante, assim, a história. Esse O filme leva Ryan tá muito pro lado da comédia, Sara. É bem Hã? engraçado e bem bom. O filme leva muito pro lado da comédia algumas coisas. É bem Ai, engraçado, que bem legal. bom! É mais leve. Ô, Ryan, É, a prof posta do mesmo jeito que a prof Aline. A prof Aline faz desse mesmo jeito. Posta as atividades no mural, o roteiro diário, e aí as atividades que são avaliativas ou que a gente precisa verificar, aí coloca lá dentro da abinha atividades. Tu quer que eu te mostre aqui, Ryan? Depois a prof te mostra no final da aula, tá? Eu te mostro no final. Tu fica comigo, daí eu te mostro, tá? Então vamos lá. A número 1 diz assim, ó. Em um diário, as pessoas geralmente relatam fatos do seu cotidiano, seus problemas, dúvidas e anseios. O diário ele não serve só para relatar o que acontece, né? Mas também é uma maneira da pessoa desabafar, contar o que sente, né? Eu tinha, da idade de vocês, eu tinha meu diário. Inclusive, esse diário eu mostro algumas páginas para vocês lá no 7º ano, quando a gente trabalha o Diário de Anne Frank, que esse é um livro que eu trabalho com os meus alunos. Então, durante assim o trabalho com esse livro, eu apresento para vocês algumas páginas. E ele não é um caderno assim só de fatos. Ele é um caderno assim onde tu consegue colocar os teus sentimentos, os teus medos, né? Colocar para fora aquilo que tu sente. Então, letra A, nessa página, essa que a gente acabou de ler do diário, a Anne também faz isso? Sim, Sim ou Sara. não? Sim, muito bem. Ela vai contar sobre a escola, né, sobre o aproveitamento dela nos estudos e vai falar também sobre esse medo do que está por vir, né? Muito bem. Letra B. Por que o Diário de Anne Frank é diferente dos outros? O que ele tem de especial, esse livro? Por que o meu diário de 13 anos não foi publicado e o da Anne Frank foi? Digam-me. Prof, Fala, Dudinha.
Eu acho porque é um diário mais diferente. Conta sobre uma guerra que eles tinham que se esconder e o pai foi o Tá único Eu não tô te sobrevivente. ouvindo, tá trancando. Espera um pouquinho. Não tô te ouvindo. Tenta de novo. Sora, porque foi durante a Segunda Guerra Mundial. Vocês estão ouvindo a Eduarda? É só eu que não tô? Prof, Sora, pra eu tô mim tá bem ouvindo boa a voz dela. também. É para mim, então, aqui. Sora, depois eu posso falar minha resposta? Mas é claro, Sora, eu botei pode assim, falar. que relata algo diferente, de certa forma triste, numa visão, digamos, inusitada, de uma criança ainda. E é uma visão totalmente Boa, diferente do que a gente está acostumado a ver sobre a guerra. muito bem, Ernesto. É isso aí. Ele vai ser um livro diferente, e é por isso que ele é tão famoso, porque ele vai relatar sob o olhar de uma menina, né? Tudo o que acontece na Segunda Guerra com o povo judeu, que foi um povo que acabou sendo exterminado de uma maneira tão grotesca, né? Tão desumana. Então, a gente Sim, vai ter um relato especial, né? professora, Um relato... eu tenho uma Pode falar, dúvida. Tomás. Qual é a página do livro mesmo, que eu não estou me achando? Eu tô querendo ouvir 66. gramática. Todos os textos, 66. Ok. Na letra C, vai perguntar assim: ó, no relato lido, em que momento se percebe que a vida normal de adolescente de Anne estava próxima de sofrer uma reviravolta? Vamos lá, galera! Luca, não quer Que ela responder? deveria se mudar, Sora? Isso, por que não, Luca? Vamos participar. Tô tentando ler, mas às vezes você escreve muito rápido. Duda, tu tá certa, Duda, porque ela vai ter que se esconder, né? A vida dela normal vai acabar em função da guerra. Psicopatas? Não, gente, não são psicopatas, são seres humanos mesmo. Isso é para a gente ver o poder da maldade do ser humano. Não precisa ser psicopata para fazer maldade. Infelizmente, há um lado terror, muito estranho nosso, né? Um lado violento, que a gente, claro, foge para que isso não Ô, apareça, mas Sora, não é porque eles acreditavam que certas pessoas eram superiores a outras? isso, muito bem, Ernesto. Eles acreditavam que existia uma raça pura, que é claro que era a branca, né? Tinha que ser, né? Um preconceito danado. Eles achavam que era uma raça pura. Essa perseguição, ela não ocorreu só entre o povo judeu, mas ocorreu também entre os ciganos, os homossexuais, as pessoas com deficiência. Essas pessoas também foram escravizadas, né? Foram colocadas em campos de concentração, foram maltratadas, sofreram, morreram. Não foram só os judeus, né? Mas como o número de judeus é um número muito grande, e acaba parecendo que são só eles, mas não, né? A ideia de Hitler era criar uma sociedade toda igual, né? Uma sociedade pura, mas pura sobre esse olhar. Mas, prof, o que Sim. eles tinham contra os judeus? O que eles tinham contra os judeus? É algo bem complexo isso, tá? Eles têm algo contra os judeus, tá relacionado também à questão econômica, financeira, porque muitos judeus detinham, assim, dinheiro, eles eram pessoas de posses, tá? Alguns, não todos, tá? E Hitler usou como artimanha aí para chegar ao poder a ideia de que esse povo estaria contribuindo para que a Alemanha não tivesse bem, para que a Alemanha estivesse numa situação ruim, né? Então, tem muitas coisas que envolvem a questão da perseguição aos judeus, não é tão simples, Sim, mas prof, essa questão da raça, ela outro é importante motivo, da cultura também, viu? Por ser uma outro cultura motivo diferente, agora uma que pelo que religião. outro motivo que agora pelo que tu falou, eu pensei
como eles criam uma sociedade toda igual, os judeus, eles eram da religião diferente, então pode ser também por eles ter a religião diferente, isso é um absurdo. Sora. Muito bem. Por isso que a nossa Constituição tem trechos que vão tratar do respeito à diversidade de religião, né? Porque cada um pode ter a sua. E é por isso que o Estado tem que ser laico. O Estado laico é o Estado que respeita todas as religiões, porque cada um tem direito às suas crenças, né? Isso está muito, muito claro na nossa Constituição, por exemplo. Na aula né? de história, tinha falado lá do zoroatrismo, que era tipo um cristianismo V2, sabe? Versão 2. Na real, o cristianismo é a versão do zoroatrismo 2, porque, tipo, eles respeitavam as religiões, diziam que quem era do mal ia para o inferno, quem era do bem ia para o céu, daí, tipo, eles eram praticamente a mesma religião, só que o que diferenciava eles eram tolerantes às diferenças das religiões. Só que isso era lá antes de Cristo, e eles foram exterminados por Império. Daí isso acabou seguindo com dificuldade. Prof, tu já parou pra pensar que já passou meia hora desde que a gente começou o vídeo? Passa muito rápido a hora, né, gente? Tudo muito ligeiro. Mas vamos seguir. É porque a aula tá boa, por isso tá passando rápido, a gente não tá vendo. O assunto é bom. Sora, tá? vai ter alguma... aqui, mais quando tava começando as meets, eu me lembro que tinha, tipo, na aula de artes e coisa, também nas tuas já deve ter tido, mas eu acho que eu não participei, uma aula sem, assim, a atividade, só para falar um pouco, vai ter ainda? Para conversar, claro que sim. A prof vai deixar uns minutos de vez em quando para vocês conversarem. A primeira vontade, que tu fez foi esses minutos. Henrique, fala de novo que a prof não te ouviu. O Henrique Nesses falou. minutos, eu queria saber, tipo, se cada um da turma podia mostrar alguma coisa, apresentar a tela do computador, tipo, para mostrar alguma coisa. Porque geralmente sou só eu que faço isso, daí acaba fica meio desagradável para os outros. Então, eu penso que os outros também podem fazer isso, claro, né? Pode pensar numa atividade assim, pode deixar, Tomás, vou planejar alguma coisa. Eu já tenho assim, se eu pudesse, eu mostrava tudo que eu tinha, mas não dá, tipo, aqui no computador eu tenho um monte de programas que dá para criar animação e tal, mas o que eu acho que seria legal não é só eu mostrar, né? Ah, sim, mas tem que ver se os outros desejam também, né? Tem que ver se as pessoas estão interessadas. Cada um, tipo, no final de uma Meet, eu poderia mostrar alguma coisa dessa tela do computador, tipo, eu tenho isso que é um programa, sei lá, um software que faz tal coisa, ou alguma coisa da própria vida real, sabe? Não precisa ser só relacionado ao computador. Tá, aproveitando que o Tomás está dizendo, a Duda perguntou se ela podia vir hoje de caipira, eu disse que sim, agora tem gente perguntando se a gente podia fazer um arraial, quem sabe a gente organiza, então, para a semana que vem um arraial, o que vocês acham? Vai ser julino, mas não tem problema. Pode ser, Sora. Vamos fazer? Mas aí eu vou passar uma tarefa para vocês, tipo assim, procurar um trava-línguas, alguma coisa para a gente se divertir. Vamos pensar em alguma coisa, então. Eu vou botar no meu planejamento. Tá? Mas vamos corrigir, senão vai acabar a aula, a gente não vai ter que corrigir. Quanto tempo de aula a gente ainda tem, prof? A gente tem uns minutos ainda. É até 5h30. Vocês têm aula depois? Vocês têm aula depois? Videoconferência, vocês têm alguma? Não? Tá, então se eu puder passar um pouquinho, eu vou passar, então. Tá? Professora, a gente pode criar nossa própria religião? Hã? A gente pode, tipo, criar nossa própria religião? Por que não, Gabriel? Nós somos livres. É claro que podemos. Nós podemos tudo. A liberdade nos garante esse direito. Gostaria de criar uma vai ser religião? a minha religião. É uma coisa legal isso que ele está dizendo. Claro que sim. A minha religião vai ser para matar os nazistas. Não, mentira. Religião escolar do outro lado. Tá, né? Eu sei que os nazistas fizeram uma coisa, foi um movimento mundial muito horrível, mas também, assim, que também isso já é um pouco da religião católica. A gente não precisaria também exterminar eles, sabe? Claro que não. Seria uma coisa eu também, eu ouvi alguém dizendo vão matar os nazistas, sim, de brincadeira,
Mas, tipo, não, para falar sério, mesmo que eles tenham feito isso, claro, Hitler que começou com essa coisa, ele é errado, tá? Ele não, Ai, ele, Zorzo, não diz isso. O Arthur Zorzo está dizendo para exterminar a China, que horror. Senhora, até porque o método que eles usavam, essa coisa de, digamos, né, não sei se esse é o termo correto, mas escravizar e perseguir e matar, é uma coisa que hoje também não existe mais. Então a gente não tem por que exterminar eles. Pior que existe lá no Afeganistão, coisa, aqueles países que estão em guerra. Mas Daí será que eles só ficam existe muita lá, perseguição gente? lá. Mas é Será menos que do só que na existe época do Brasil. lá? A gente tem que pensar sobre isso, Ernesto. É A nossa verdade. sociedade é uma sociedade bem contraditória, bem cheia de contradições e de desigualdades. A gente tem que Sim, pensar. Se a gente for ver essa também questão do a gente não racismo, sabe, mas sempre tem que está alguma sendo tão pessoa, tipo, discutida, né? que a escravidão tenha parado aqui tipo, tenha parado, tem sempre alguém fazendo alguma coisa. Tipo, não tem como, tem como parar, só se botarem, agora é tipo uma coisa assim estranha, mas tipo, se tentarem controlar cada pessoa do mundo e tal, porque tipo, não teria como, sempre vai ter alguém errado que vai lá e faz alguma coisa errada contra alguém, sabe? É verdade. Vamos Só parar que de conversar, senão nós não vamos conseguir corrigir, Tomás. Vamos focar na atividade. Prof, eu acho que Depois a que a minha gente bateria terminar, vai a durar gente muito pouco conversa. tempo, tá com 3%. Isso. Depois a gente conversa, pode ser? Vamos corrigir. Então, a 2 diz assim, ó. Releia o trecho em que o pai de Anne se refere aos alemães, os nazistas. Letra A. Por que a família estava levando seus bens para a casa de outras pessoas? Porque os alemães tinham conquistado os bens das outras pessoas. Conquistado não é uma boa palavra, roubado ela é melhor, tá? Mas é isso aí, que os alemães estavam lá confiscando os bens das outras pessoas, os alemães, os nazistas, né? Isso, muito bem. Então, eles queriam garantir o patrimônio, né? Então, estavam colocando em outros lugares. Isso aí, Duda, muito bom. B, agora eu estou na 67. Levante hipóteses, são possibilidades, tá? O pai de Anne supunha que a perseguição nazista aos judeus era algo passageiro ou permanente? Ele achava que ia durar para sempre ou que ia ser passageiro, ia passar logo? ele pensou que ia ser passageiro, né? Que de alguma hora ele ia acabar. E isso, tanto que ele está colocando, dando as coisas dele para outras pessoas para garantir que ele pegue isso de volta, né? E ele diz para ela também, aproveita enquanto dá, quer dizer, pode ser que tudo termine, pode ser que não, né? Então, a gente tem aí alguns indícios. 3. O diário é um gênero textual que geralmente tem como leitor o próprio autor. O diário, geralmente, ele não foi feito para ter um outro leitor. O meu diário, eu lia, e hoje leio para os meus alunos em função do trabalho com esse tipo de texto, né? Mas é um gênero que não tem um leitor público. O próprio autor é o leitor. Na sua opinião, com que finalidade o diário de Anne Frank tornou-se público? Posso falar, Sara? Porque tem alguma coisa da Porque história disse que é uma história interessante. Pode falar, Tomás. que tem muita assim coisa importante sobre o que acontecia no nazismo, sobre Isso são fatos históricos coisas até que tipo se duvidar alguém não sabia que estava tipo alguém que acontecendo. estudava nazismo antes de ter esse diário publicado. Não tinha ninguém que, assim, coisas que ninguém sabia sobre o diário. Isso, Posso Pedro, falar? tu tá certo também. Tu também, Ryan, tá certo, tem coisas históricas. Ernesto, pode falar, meu amor. Senhora, eu botei primeiro porque tem muitos fatos históricos, né? E também porque ele mostra a dificuldade vivida pelos judeus naquele tempo. Perfeito, muito boa a tua resposta. Sabe que lá pelas tantas no diário, a Anne e a família, eles estão ouvindo rádio. As informações que eles têm do que está acontecendo são pelo rádio, que eles escutam assim, bem baixinho de madrugada, para que ninguém escute, né? Eles tinham medo de serem descobertos, e também pelo pessoal que ajuda, né? Eles têm amigos que trazem comida, remédios, e vão ajudando eles, né? E numa noite eles estão ouvindo rádio e um jornalista diz assim, um jornalista judeu diz: é preciso que essa história seja registrada,
para que as pessoas saibam o que aconteceu de verdade com os judeus e para que isso nunca mais se repita. Quando a Anne ouve isso, ela decide que ela quer publicar o diário dela. Então, mesmo sem saber o que ia acontecer, era um desejo dela publicar esse diário, né? Eu vou seguir. A próxima questão diz assim: 4. Um diário pode ser escrito em longos ou curtos períodos. E suas páginas costumam ser datadas. Letra A. Na página do diário em estudo, a data? Sim. Vocês viram que parece uma carta? Tem data, tem vocativo, tem o texto, tem despedida. Ela usa muito o estilo da carta para escrever o diário. E essa é uma característica do gênero diário, né? Essa coisa de ter sempre uma data, às vezes ter uma despedida. Eu assinava o meu diário sempre sua Juliana, da sempre sua Juliana. Era assim que eu assinava o meu diário. Professora, Cada um assina muita do seu gente jeito. tem dúvida sobre como o Hitler morreu. Eu não sei ao certo, mas eu sei que ele se matou, né? Eu ouvi dizer que ele se matou, porque se pegassem ele, tipo, se capturassem ele, ia ter uma morte muito pior. Então ele pegou e se matou. Sim, ele se matou tava com um perdendo tiro a na guerra. cabeça. Fala, Ernesto. Não, só dizer que ele realmente se matou com um tiro na cabeça. Sim, ele o prof. Eu não sei se é veneno que Porque eu ele acho. tinha medo do que fosse acontecer depois se pegassem ele. ele Se tinha medo de... se alguém me pegar para tentar fazer uma coisa assim, o que eu faria? Eu comeria tanto McDonald's que eu iria explodir, daí ninguém ia conseguir me pegar. Ai, Henrique, tão querido. Vamos seguir, gente. Anne assina sua página de diário. Sim! 6. Observe as formas verbais. Sabia Oi, que o Hitler, ele. História do Agora que eu me lembrei. pulei tudo, eu vi agora. Ele mandava todos os funcionários provar a comida dele antes de Para não ser ele comer, para envenenado. ver se tá comendo e coisa. Muitos reis faziam isso, imperadores. Sim. B. Anne Frank, desculpa a Duda, eu pulei. 4B. Anne Frank nasceu em 29. Assim, com quantos anos ela estava quando escreveu essa página do seu diário? Matemática agora. 13. Muito bem, Zorso. Isso aí. 5. Na página de diário em estudo, a autora se dirige a alguém? Sim, a Kitty. Ela cria um interlocutor, ou seja, ela cria uma espécie de leitor para o texto dela, como se fosse uma amiga. Ela diz assim, ó, no começo, a prof tem um livro aqui, ó. Diz assim, ela fala bem assim no começo, eu vou ler para vocês. Espera aí, tem um prefácio. Espero poder contar tudo a você como nunca pude contar a ninguém, e espero que você seja uma grande fonte de conforto e ajuda. Até agora você tem sido um grande apoio para mim, como também tem sido Kitty, para quem tenho escrito com regularidade. Esse modo de manter um diário é bem melhor. Agora mal posso esperar os momentos de escrever em você. Estou tão feliz por ter você comigo. Então vai tratar como uma amiga, né? Como se fosse uma amiga. Tudo bem. Anne assina sua página de diário? Sim, ela sempre assina lá, sua N, né? 6. Observe as formas verbais empregadas na página do diário em estudo. Letra A. Em que pessoa o relato é feito? Primeira pessoa, José, muito bem. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele. Singular. Agora o plural. Primeira pessoa, nós. Segunda pessoa, vós. Terceira pessoa, eles. Então, eu tenho aqui o relato em primeira pessoa. Ela narra do seu ponto de vista, tá? Virando página 68. Letra B. Os verbos estão empregados ora no pretérito, passado, ora no presente do indicativo. Veja, a festa de fim de ano aconteceu conforme o previsto. A campainha está tocando. Hello está chegando. Está aqui, desculpe. Está aqui. Então, eu tenho ali verbos no passado e verbos no presente. Por que isso acontece? É a questão. Porque a festa de fim de ano já aconteceu. E ela já tinha ido na festa de fim de ano. Então já Muito tinha bem. acontecido.
E a campainha está tocando, é que ela estava agora, nesse exato momento, a campainha estava tocando. Perfeito. No momento que ela está escrevendo, a campainha toca. Mas o acontecimento foi aquele outro, né? Sobre a festa de fim de ano já aconteceu, é passado. Perfeito, Dudinha. 7. Observe a linguagem do texto. Qual é a variedade linguística empregada? Ela é formal ou informal? Vocês aqui podem pensar que ela é formal, né? Porque ela foi escrita em 1942, né? Na Alemanha, tem uma outra linguagem, mas na verdade ela tem traços de informalidade. Quando ela diz assim, ó, curta a sua vida, né? Ela está mostrando que ali há uma certa informalidade, tá? Eu entendo por que vocês respondem informal, porque nos parece formal, na verdade é porque ela escreve muito adequadamente, ela respeita a gramática, os tempos verbais, ela conjuga, ela faz tudo direitinho, mas há uma certa informalidade, que é uma característica desse tipo de texto, tá? Esse tipo de... Ai, Ana, atenção na aula. Esse tipo de texto ele vai ter traços de subjetividade, de individualidade daquilo que a pessoa quer dizer. Então, vai ser uma linguagem mais simplificada, tá? Vamos lá? Tá, a 69 eu não vou fazer, eu vou deixar o gabarito aqui, aí vocês podem observar o gabarito para corrigir essa questão, tá? Depois que terminar a nossa vídeo, depois de um tempinho eu baixo o arquivo, passo lá para o YouTube, dá um certo trabalhinho, tá? E posto para vocês, aí vocês vão poder corrigir essa questão, tá? Eu quero que vocês peguem o livro A Magia da Árvore Luminosa. Quem tem o livro aí, por favor, que a gente vai fazer uma leitura. Pode ser online, senhora? Claro! Eu vou ler com vocês o capítulo que se chama Foi uma Miragem. É o capítulo 12 no meu livro e a página é 74. Pessoal que está aí no chat, acho que está brincando demais, hein, pessoal? Tem que prestar atenção. A gente está corrigindo, revisando. Olha lá. Deu? Posso começar a leitura? Sim. Ótimo. Então, assim, ó, a tarefa da aula anterior... Peraí, só deixa eu olhar direitinho. 162, 162... Professora, tem certeza que é a 74? Eu tenho, foi uma miragem. Nossa, que A minha estranho. É que também aqui, é, assessora. senhora, aqui no online tá o capítulo 7 é na 78. Não, E não o lemos, 12? eu vou ler agora. A prof tinha pedido que vocês lessem, peraí. Na Até a segunda-feira. 73. Tu tinha Na dito até a segunda- 73. Isso. Na segunda-feira, a prof pediu que vocês lessem da 47 até a 73, tá? Isso, E agora eu vou ler a 74. tá bom. Não tá chovendo aqui, não. Posso começar? Aham. Vocês querem ler? Vocês querem ler? Alguém gostaria de quero. ler? Dora, eu não Eu falei, quero, no tá chovendo aí, aqui tá chovendo para perguntar, é só para ver se tu lembrava daquele meme. Ah, tá chovendo aí. Tá chovendo, tá? É claro que eu sei. O Ernesto quer ler? Quem mais que pediu para ler? Só aí, quando eu começar a ler, tu me disse se tá igual. Tá. Pode começar. Parece aquelas ilhas dos piratas, aquelas de mar transparente. Eles Não. enterravam tesouros, não? Que Não. página é? O capítulo é Foi uma Miragem, é o nome do capítulo. Deixa eu Começa achar, assim, ó. A turma da Bernunça e o arqueólogo voltaram para a Praia das Ostras, perto das 19 horas. Ainda estava claro, pois no fim de novembro os dias já são compridos. Tá, e qual é o número do capítulo? 12. 12. 12. Ó, ali o José disse que é página 128 para ele. Então tô indo. Ô José, se tu tá me ouvindo, tu tá no link que a senhora mandou no Zoom?
131, na verdade, ele escreveu. Ah, vai logo. Deixa eu descer. Eu acho que VDD é verdade, né? Aqui, isso, Sara. 131, 12. Foi uma miragem. Posso começar? Ótimo. Pode. Se alguém quiser ajudar o Ernesto aí, ó, fique à vontade. A turma da Bernúcia e o arqueólogo voltaram para a Praia das Ostras, perto das 19 horas. Ainda estava claro, pois no final de novembro os dias já são bem compridos. Antes de se despedirem de Roubão, ainda dentro do carro estacionado perto da pracinha, os garotos lhe pediram mais uma vez que não comentasse nada sobre o concurso com seus pais. Não diga nada, nem que me pendure num pau de arará, prometeu o arqueólogo. Arara. Não sei por que eu pensei arara. Levantando a mão direita, como se estivesse fazendo juramento num tribunal. Os garotos riram. Aquele sábado passado, junto com o Rubão, fizera com que passassem a gostar muito do gorducho vermelhão. Como a noite demoraria um pouco a chegar, os 5 companheiros não foram imediatamente para suas casas. Estavam loucos para começar. Reunião, convocou o Carlos. No minuto, estavam todos sentados na pracinha. Paulo, apressadinho, como sempre, foi o primeiro a falar. Não disse que ele era um espírito, afirmou, todo cheio de si. Será que o índio da Luna é mesmo o Abaetê? Matutou o Geraldino. Claro que é, garantiu Paulo convicto. Sarou meu joelho, observou Sandra. Ele pediu para a gente ficar quando o sol dormisse e acordasse 10 vezes. Então temos que ir na terça-feira. Sem falta, lembrou Geraldino. Todos de acordo? Indagou Carlos. Houve uma excitação geral. Estão com medo, é? Provocou Paulo. Claro que não, seu bobo, afirmou Sandra empinando o nariz. Mas aquilo não era exatamente verdade. O certo é que os amigos tinham ficado muito impressionados com a história do poderoso feiticeiro. No fundo, estavam temendo ficar cara a cara com ele outra vez. Posso continuar, Sandra? Pode. Acho que não vai dar para ir, disse Janete, procurando arrumar uma desculpa para não retornarem a Luna. Como a gente vai fazer para os nossos pais não descobrirem? Na terça, depois do almoço, a gente disse que vai brincar na praia. Ora, simples, simplificou Paulo. Mas não podemos pegar a bateira aqui. Todo mundo vai ver, analisou Carlos. Os outros concordaram, movendo levemente a cabeça. Já sei, exclamou Geraldino. Vamos embarcar na praia do Toló. Aqui pertinho, aquele lugar é sempre vazio. Feito! Feito, perguntou Carlos, consultando os outros. Feito. Terça-feira, no horário marcado, todos se encontraram na praia do Toló. Era realmente um local solitário. Uma fileira de árvores, arbustos e espinheiros escondia uma faixa de areia que não tinha mais de 50 metros de comprimento. Geraldino, em pé dentro da bateira, convidou. Então, gente, vamos lá? Os outros 4 se aproximaram. Já estavam com os pés na água quando Sandra estacou, olhando para baixo, começou a gaguejar. Olha, pessoal, vamos brincar de pirata hoje? Tá bem. Amanhã a gente vai pra Luna. E? Você não quer ir mais, Sandrinho? Perguntou o chefe da Bernúcia, compreensivo. Também estou com medo, confessou Geraldino. Mas acho que temos que ir assim mesmo. Nem dormi direito essa noite, admitiu Carlos. E eu sonhei com o João. Confessou também Paulo, que até ali fizera papel de valente. Vendo que não era a única covarde e que todos seus companheiros estavam se sentindo com ela, Sandra perdeu a insegurança. Todo mundo está se pelando. Mas temos que ir. A gente prometeu. Não prometeu? Disse a menina firme. Além de tudo, ele é um espírito bem bonzinho, né, Carlos? Cochichou Paulo. O chefe da Bernúcia sorriu para o caçula e olhou para os companheiros. Bom, está resolvido. Vamos, estimulou Janete. Geraldinho, contente, comandou. Já para o navio, marujada. A bateira alcançou fácil a Ilha da Luna. Desta vez não havia vento, nem ameaça de tempestade. Os amigos desembarcaram na areia fina da ilha, rindo e falando alto. A Bete, aí vamos nós. Mas a algazarra só durou até chegarem na figueira onde começava a floresta proibida. Ao se depararem de novo com aquele muro de mata escura, fizeram silêncio.
Em fila de mãos dadas, ordenou Carlos. Entraram bem quietos na floresta. Caminhando com cuidado, foram penetrando em meio à vegetação. Você tem certeza de que estamos no caminho certo? Perguntou Janete sussurrando. Tenho, a clareira é ali diante, respondeu Geraldino. Efetivamente, logo avistaram a clareira. Antes de chegarem ao lugar, Carlos parou, fitou cada um dos amigos. Se alguém não quiser continuar, não tem problema. Eu aqui não fico para trás, contestou Paulo. Imediatamente, os outros também disseram que iriam até o fim. Entraram na clareira, pisando macio. É fantástico! Exclamou Janete, apontando a tenda que tinham construído naquela noite de tempestade. Tiveram a impressão de que ali era uma outra dimensão, onde o tempo não provocava os mesmos efeitos que em outros lugares. A cabana está inteirinha. Sentaram-se no chão e olharam para o enorme Garapuvu encantado. Não aconteceu nada. Os minutos foram passando e não acontecia absolutamente nada. Será que ele está dormindo? Indagou Paulo. Claro que não, seu bobo, respondeu Janete, segurando a risada. Fiquem quietos. Esperaram mais uns minutos, que para eles pareceram horas, e nada. Será que a gente só teve uma miragem naquela noite? Perguntou Geraldino baixinho. Ninguém respondeu. Continuaram esperando. Melhor ir embora, sugeriu Sandra desanimada. Foi miragem, repetiu Geraldino. Não, esperem, pediu Carlos. No mesmo instante, aconteceu. O tambor tocou e a grande árvore se acendeu, linda como naquela noite. Que leitura boa tua, parabéns, pontuação assim Obrigada, perfeita. Muito boa a tua leitura. Pessoal, agora vocês vão ter a tarefa de ler do capítulo 13 para nossa próxima aula, tá? Até o capítulo 16. Então, do capítulo 13, que é um trabalho para os curumins, até não lhe interessa, moleque. Quando começar não lhe interessa, moleque, não precisa mais ler, tá? Que até ali. Nossa próxima aula é segunda-feira, né? A nossa próxima aula é segunda-feira, é isso mesmo. Tá bom. Para essa aula, botar tu isso vai no trabalhar mural? com essas páginas. O que tu quer Tu vai falar, botar Arthur? Tu vai botar as páginas que tem que ler no mural? Eu vou colocar agora quando eu for postar a gravação, eu já vou botar um lembrete ali, tá? Com gabarito Tá. e as páginas que vocês têm que ler, certo? Quero saber o que vocês estão achando da história. No livro é até a página 96, eu não sei no arquivo. Estão gostando? Tem bastante aventura, né? Bem divertida. Não é uma história parada. Que bom, ai, que bom que vocês estão gostando. Eu também gostei muito dessa história. E vai nos ensinar também, vai ter uma mensagem bem bonita sobre, assim, o cuidado com a natureza e com os indígenas, né? Um povo que é tão reprimido, assim, e maltratado por nós de uma certa forma, esquecido às vezes, tá? Eu quero agradecer a vocês pela aula. Não saiam ainda, eu vou fazer a chamada. Eu vou fazendo a chamada. Professor. Tudo bem, Professor. Pedro, não tem problema, vai acompanhando com a gente a tarefa, tá? Pode falar, Tomás. Tá. Vai dar tempo de alguém mostrar uma coisa que Eu acho que hoje não vai dar, meu amor, mas a gente pode Ok. planejar para a próxima aula, tá bom? Ok. Aí as pessoas podem se organizar. Bom, eu vou fazer a chamada aqui, Tá bom. me ajudem aí. O Ernesto tá aí, a Ana, o Tomás. Me ajudem, tá? Se eu esquecer alguém. O Tomás, a Sim. Duda, Aham. o Pedro, o Sim. Arthur, o Aham. Arthur Zorzo, o Arthur, o outro Arthur, que eu não me lembro o sobrenome agora. Passos? Nogueira? Passos, obrigada. Quem mais? O Nogueira não tá, senhora. O Gabriel. Ele caiu, eu acho. Vou botar o nome dele, ele tava um pouco. Tá. Gabriel, Aham. quem mais? O José. O José, o Luca, a Nicole, o Pedro Marabiza, o Palma, o Ryan, Calma, Pedro. Calma, Pedro Maravilha, eu já botei. a Nicole, Nicole. o Luca, O Lucas, acho que eu já botei, peraí. Agora eu fui para outra página. Já botei o Luca. José,
José, já botei. Tomás, já botou? Já botei. Acho que foi todo mundo. A Ana? Alice. Alice tá aí? Ela tava. Então tá. Alice. Alice da turma de vocês é Aires, né? Não me lembro o sobrenome dela. Tá, peraí, deixa eu ver se eu botei todo mundo. Ernesto, Ana, Tomás, Eduarda, Pedro, Arthur, Gabriel, José, Pedro de novo. Peraí. Nicole, Luca e Alice. Esqueci de alguém? Não. Não? Então Acho é que não. isso. Então é isso, galera. O Ryan, não botei tu, Ryan. Achei que tu tinha botado. Não botei, não. Ai, tá. Deixa eu olhar aqui para ver se eu esqueci alguém. Não esqueci. Então tá, galera. A gente se vê semana que vem. Eu vou procurar marcar sempre nesse mesmo dia e horário, tá? Aí vocês já vão se acostumando. Combinado? Combinado, Sim, senhora. senhor. Então Sim. tá, meus amores. Fiquem bem. A gente se vê semana que vem, então.